gather round, yeah, come on, let's go. We demystify AI through conversations so real with people from all fields. Olá, Marta. Muito obrigada por teres aceito o meu convite para estares aqui para falarmos da inteligência artificial. Eu ia dizer deste bicho de sete cabeças, porque às vezes parece mesmo um bicho de sete cabeças, não é? Porque tem tantos significados, é utilizado em tantos contextos e existem tantos medos, mitos, crenças acerca dela que é mesmo um bicho se calhar nem é de sete cabeças, é de mil cabeças. Mas antes de passarmos já aqui à inteligência artificial, existe aqui uma palavra muito interessante que está associada, que é a palavra futuro. E quando eu conversei contigo, descobri que existia uma coisa chamada literacia de futuros, e que nos pode ser muito útil na abordagem da inteligência artificial. Eu pedia-te, para de uma forma simples, embora eu saiba que é difícil simplificar, porque é um tema difícil, o que é a literacia de futuros e como é que ela pode ajudar as atuais empresas a adotarem a inteligência artificial no seio da sua organização? Simples, entre aspas, eu sei que Ora, é antes não... difícil. Ok, vou tentar. Obrigada desde já pelo desafio, obrigada pelo convite, obrigada também por teres consciência que isto vai estar aqui na crista da onda e estás aqui a começar a desbravar um conjunto de campos que vão ser importantes. A literacia em futuro, também só para enquadrar, surge mais ou menos aqui, pelo menos no contexto europeu, em 2020, com um artigo que o World Economic Forum faz, que dizia 4 competências que são importantes para nós termos após o Covid. E uma delas era efetivamente a literacia de todos. E o que é esta literacia de todos? É uma capacidade, okay, para aqueles que podem achar que é uma coisa do outro mundo. Não é. É uma capacidade que pode ser aprendida, aperfeiçoada e pode ser transmitida. Que permite o quê? Às pessoas compreenderem e por isso ganharem aqui um bocadinho de consciência qual é o papel que estes futuros vão desempenhar, não só naquilo que elas veem, também como naquilo que elas fazem. Ou seja, é quase como nós equacionarmos de uma forma proativa um conjunto de cenários, colocando a nossa capacidade de imaginação aqui à prova e pensando assim, ok, se vai acontecer aqui um conjunto de cenários e estes cenários são pensados através de um conjunto de ferramentas, através de um conjunto de métodos, provavelmente vão acontecer aqui diferentes fins. E por isso a literacia futuro é só isto, é só uma capacidade que pode ser treinada para nós efetivamente tomarmos um bocadinho de consciência de como é que podemos ser atores naquilo que é a nossa vida, de uma forma proativa e de uma forma antecipatória, vamos assim dizer. Então, eu sou uma empresa e contacto para perceber como é que eu posso melhorar o meu negócio, não é? Aliás, nem é bem melhorar, eu acho que é mais perceber para onde é que ele deve ir. Uhum. Precisando, o que é que tu me dirias que eu teria que fazer? Ora bem, nós temos que começar sempre pelaquela lógica do presente. Onde é que nós estamos, não é? O que é que nós queremos? Porque nós, para pensar nos futuros, temos que pensar efetivamente o que é que queremos daqui para a frente. E por isso a primeira coisa que temos que pensar é efetivamente qual é a nossa missão, qual é a nossa visão. Se essa visão já está efetivamente imbuída de uma cultura antecipatória ou se ela está só apenas a responder às necessidades do presente. E de que forma é que efetivamente nós podemos equacionar cenários em nosso negócio para tornar esta visão normalmente linear e previsível numa visão multifacetada, em que vai buscar efetivamente informações e focos a várias áreas, nomeadamente a ciência, nomeadamente a tecnologia, nomeadamente os negócios. Quanto mais multifocal ela for, mais vai estar adequada àquilo que é a nossa realidade. Porque um dos principais problemas que eu acho que acontece hoje na nossa sociedade, no mundo dos negócios, é nós continuamos a achar que as coisas são previsíveis e que há um problema e que há uma solução. Esse tipo de mindset já não é possível, não é? Nós hoje vivemos naquilo que se chama no mundo bunny, não é? Em que a incerteza, a incompreensão, a complexidade são inerentes àquilo que é o nosso contexto. Então, não faz sentido, no meu ponto de vista, utilizar ferramentas antigas, previsionais, não é? Quase fazer aquela previsão a 3 anos, o que é que vai ser o que é que vai ser a nossa empresa, se não utilizarmos ferramentas que já são adaptadas a esta perspectiva, às vezes até podemos utilizar ferramentas antigas, eventualmente como um Pexel, que permite ver o contexto político, económico, social, tecnológico, ambiental e legal da empresa,
mas com aqui uma visão de equacionar cenários futuros, não é? Que é, e provavelmente isso dominas esta área muito mais do que eu, que é, se efetivamente a inteligência artificial hoje já nos vai permitir fazer um conjunto de atividades rotineiras, não é? E vai nos permitir dar mais tempo para nós pensarmos as questões, então isto vai impactar em todos os setores, provavelmente no legal também. É? E por isso, aquilo que, numa lógica de previsão de planeamento de empresa, aquilo que nós temos que fazer é isso, é equacionar um conjunto de cenários, colocar um conjunto de perguntas e imaginar quais são efetivamente os possíveis futuros. Mais uma vez, não com uma lógica de bola de cristal, mas muitas vezes com informações fundamentadas naquilo que já são as inovações tecnológicas, da ciência e nos negócios, com base sempre em coisas palpáveis. Então, a inteligência artificial, do que eu percebo, entra aí em vários aspectos. Pode entrar a nível dos produtos e serviços que são fornecidos no presente e, com a ajuda da inteligência artificial, poderão ser melhorados, transformados, ou de novos produtos que possam surgir. Né? Pode haver essa antecipação de futuro. No setor, o setor onde estou inserida vai num determinado caminho, vai numa determinada evolução, portanto, se calhar os meus produtos têm que ter aqui outro tipo de componentes, e também consigo ver isso a nível da própria organização, não é? Que se não houver essa digitalização, essa transformação digital das empresas, elas ao nível dos processos e dos procedimentos também depois não vão conseguir acompanhar, porque também têm que olhar para as empresas do futuro, não é? Antecipar para onde é que elas irão, certo? Sim, sim. E porque o ritmo vai ser um ritmo muito mais acelerado, não é? Ou seja, a inteligência artificial vai nos colocar aquilo. Nós já sofríamos desta cultura de ansiedade, não é fácil da complexidade do mercado, não é? Mas a inteligência artificial que nos vai trazer isso como uma aprendizagem é contínua e é numa velocidade completamente diferente. Nós também vamos ter que adotar claramente atitudes e visões mais multifacetadas exatamente para responder a estas questões, porque senão vamos ter sempre a mesma resposta e vamos ter que pôr, sobretudo, que eu acho que é uma coisa que nós já não podemos fazer, vamos ter que pôr à prática a nossa capacidade de pensar as coisas, a nossa metacognição, não é? Que é pensar mesmo, não é? E lembrarmos que a inteligência artificial é uma ferramenta que foi criada, efetivamente, para nos trazer aqui um conjunto de soluções, mas foi pensada por pessoas, com um determinado viés cognitivo e com uma determinada leitura, não é? E que nós devemos, como aqui há um autor brasileiro que diz uma coisa engraçada, nós devemos abraçar a complexidade, não é? Contra factos no argumento, ela existe, por isso, por que não lutar contra ela, deixar de lutar contra ela no sentido de resistir a uma mudança que é inevitável e sobretudo, abraçar essa complexidade naquilo que nós podemos fazer diferente, nas competências que temos que adquirir para nos, não é, moldarmos esta rapidez e esta lógica e percebermos de que forma é que nós também podemos dar o nosso cunho pessoal nesta mudança. É? E na aplicação desta inteligência artificial, porque depois um dos problemas é nós identificarmos quais são as ferramentas certas que podemos usar, porque se provavelmente não temos conhecimento sobre elas, também não vamos saber distinguir aquela que me vai ajudar mais na minha prática. E desenganemos aqueles que achavam, eventualmente, ou acham que nós que somos da área de conhecimento que vamos ser os últimos a ser substituídos, porque já não vamos. Já existe aqui um conjunto de ferramentas, digital twins e outras coisas assim do género, não é? que vêm substituir de alguma medida algumas das tarefas que nós fazemos. E por isso é importante termos essa noção para depois podermos sermos agentes ativos naquilo que eu pretendo delegar para a inteligência artificial. Será que eu vou delegar as coisas certas, não é? Será que eu vou ter noção que ela tenha em conta um conjunto de vieses cognitivos e por isso pode não ser assim tão plural, tão diversificada e tão inclusiva como nós gostaríamos que fosse? E por isso acho que depois estas questões são importantes de ser colocadas, nomeadamente a nível da ética, não é? Para pensarmos se elas respondem àquilo que nós queríamos que elas respondessem, não é? Sim, sim, e de repente nós conseguimos em meia dúzia de minutos apontar várias questões que são muito relevantes, não é? E que vão precisar de uma grande reflexão da nossa parte. Eu, daquilo que dizes, vejo, por exemplo, as empresas. As empresas que não conseguirem ter esta perspectiva multifacetada, não abraçarem esta complexidade e não alargarem este campo de visão, vão ficar para trás, certamente. Não vão conseguir acompanhar este ritmo. Os trabalhadores dessas empresas, o que é que lhes vai acontecer? Eles até podem estar a utilizar instrumentos como a inteligência artificial e o mais conhecido,
o ChatGPT, mas vão ser trabalhadores com melhor desempenho ou pior desempenho. Também é uma questão interessante. Essa é uma questão muito pertinente, que não são as ferramentas que fazem a diferença, é a nossa capacidade de saber para que é que elas servem e como é que nós as vamos usar para fazer a diferença, não é? E por isso, à semelhança da literacia em futuros, a capacidade de antecipação, de pensar também em sistemas e quase ter aqui um pensamento crítico são essenciais, porque senão nós vamos utilizar, porque é uma questão de moda, mas não vamos perceber a pertinência daquele uso daquela ferramenta. E depois, muitas vezes, sem nos esquecermos que a ferramenta, por muito que aprenda rapidamente, não tem experiência de vida, tem experiência em cenários que nós colocamos, não é? E que ela rapidamente aprendeu, mas não tem também o sentido crítico que nós humanos temos de vivência. E por isso é importante perceber se aquela ferramenta me vai efetivamente ajudar a ser melhor na minha tarefa, por isso poupar-me aqui tempo para pensar num conjunto de cenários, porque eles já foram previamente cenários, equacionados, mas depois eu tenho que ser crítica desses mesmos cenários. Será que eles são realistas? Será que efetivamente eles estão a apontar numa direção? Ou é algo apenas imaginado, mas sem esse sentido crítico? Porque é a única coisa que eu acho que para já ainda não é possível colocar, porque a inteligência artificial desde os últimos tempos já tem evoluído para uma inteligência geral alternativa, para uma inteligência artificial geral, já temos aqui em conceitos um bocadinho diferentes daqueles iniciais, ainda aquilo que não é possível é a capacidade de imaginar. E por isso, se nós ainda temos essa competência do nosso lado, há que pô-la à prova, não é? E perceber efetivamente de que forma é que as ferramentas nos vão ajudar a potenciar o nosso trabalho e a nossa atividade. Mas achas que há aqui um grande risco para a standardização e a passividade dos nossos recursos humanos? Porque a inteligência artificial tem muitas vantagens, mas também tem aqui e tem vários riscos, e um deles é amplificar riscos que já existiam, dificuldades que já existiam, a maior passividade, standardização. Porque se as pessoas se limitarem a ir ao ChatGPT buscar as respostas e se tornarem acríticas, depois como é que pode evoluir uma organização? Não pode, claramente sim. O que estás a dizer é fundamental, que temos que combater, não podemos usar as ferramentas para ser desculpa para a nossa preguiça mental, não é? Temos que utilizar as ferramentas para potenciar aquilo que são os nossos conhecimentos e para nos ajudarem a fazer as coisas de uma forma mais rápida e às vezes mais precisa, não é? Porque o facto de ela efetivamente colher dados com muita rapidez também tem maior rapidez na sua interpretação, mas não nos podemos esquecer efetivamente desta necessidade de nós termos este olhar crítico, nós termos efetivamente esta experiência que nos vai permitir olhar para as coisas de uma forma um bocadinho diferente. E por isso é fundamental essa questão que estava a dizer, que é, por um lado, resistirmos à preguiça mental e utilizar ferramentas só para fazer as coisas, e por outro lado, percebermos que efetivamente elas, mais uma vez, ocorrem e são programadas com base em determinados pressupostos cognitivos que muitas vezes têm que ser questionados, não é? Porque podem, mais uma vez, como dizias, podem agudizar situações de diferenciação, de não inclusão, de exclusão inclusiva, e por isso nós temos que ser críticos sobre os filtros que são usados nessa mesma programação. É quase como a lógica de nós fazermos uma receita culinária, não é? Ou seja, nós temos os mesmos ingredientes, mas a forma de preparar, será toda a gente vai fazer de forma diferente, não é? E vai fazer de forma diferente porque a experiência que cada um tem é diferente. E por isso o resultado, por muito termos todos os mesmos ingredientes, o resultado não vai ser o mesmo. Aqui é um bocadinho a mesma coisa, ou seja, vão haver muitas ferramentas disponíveis, mas se não houver essa capacidade de perceber como é que elas são construídas, com base em pressupostos, e de que forma é que eles nos podem servir ou não na nossa atividade, vamos entrar aqui efetivamente num problema, é quase na lógica do acreditar que a tecnologia resolve todas as soluções, mas mais uma vez eu entendo que ela é uma ferramenta, não é um fim em si, não é? Sim, sim, e há aqui um grande papel da formação dos recursos humanos, que eu diria até que é fundamental, ainda antes de se introduzir estas ferramentas no seio de uma organização. Se calhar até associando aqui vou aqui arriscar-me, se calhar vai correr mal, mas associando à literacia de futuros, não é? Num cenário em que no presente não consigamos formar bem as pessoas para estes instrumentos,
lá na frente vamos ter uma organização morta, provavelmente. Sim, eu diria obsoleta, sim, sim. Se não houver essa cultura antecipatória, que por um lado tem que ser consciente e tem que ser proativa, e se não houver essa capacidade quase de aprendizagem contínua, não é? É quase a lógica do Kaizen, da melhoria contínua, vamos efetivamente não conseguir responder rapidamente a estas mesmas mudanças e vamos nos tornar obsoletos. E mais uma vez, se formos sempre reativos, se esperamos que as mudanças aconteçam para depois implementar as alterações, normalmente já perdemos aqui o tempo, não é? de execução, porque as coisas demoram algum tempo a acontecer. Por isso é importante ter cada vez mais consciência que na tomada de decisão nós devemos considerar aqui quase que intensidades diferentes e pesos diferentes, que é, por um lado, o peso do passado e de uma história e de tudo aquilo que fez com que o negócio efetivamente o propósito do negócio, vamos assim dizer, o impulso do presente, aquilo que são as necessidades, aquilo que nós precisamos de efetivamente satisfazer e como podemos fazê-lo de uma forma ótima, mas depois de que forma é que, para nos mantermos nesta carruagem, nesta lógica, podemos de alguma forma também considerar aqui o peso da atração do futuro e de ter uma cultura, mais uma vez, proativa, de antecipar um conjunto de cenários. Porque não só a empresa, enquanto empresa, fica obsoleta, como também todos os funcionários, não é? Se não acompanharem estas mesmas mudanças e não desenvolverem as suas competências, vão também tornar-se obsoletos. Sim. E eu estava a ouvir-te e a pensar que nós achamos que a inteligência artificial pode facilitar a nossa vida, mas de certa forma pode dificultá-la bastante. Porque eu já tenho ouvido algumas pessoas a falarem deste exercício, que é, vamos perguntar à inteligência artificial, qual é a solução para este caso. E a seguir vamos olhar para o caso e criticá-lo. E criticá-lo implica perceber de onde é que ele veio, porque é que a inteligência artificial respondeu assim, como é que a inteligência artificial foi construída, que modelos é que estão subjacentes, de que modo é que eu fiz a pergunta, não é? Como é que eu dei o meu prompt? Está bem construído, não está bem construído? Dei o contexto, não dei o contexto? Que dados é que utilizou? Vem dos Estados Unidos? Tem da Europa? Estou no contexto africano? Representa o contexto africano? No final do dia, nós podemos ter aqui respostas que nos parecem simples, não é? Que estão ali à mão, mas temos que fazer todo um exercício de perceber. Eu fiz a pergunta corretamente. Se não foi corretamente, como é que eu vou fazer a pergunta? Que dados é que eu tenho? Eu acho que o desafio é mesmo isso, ou seja, passar daqui de um pensamento analítico, que era baseado apenas em factos e naquilo que se chama o data-driven, não é? Para uma lógica exatamente abstrata e ambígua, que é de assumptions, não é? Das soluções, não é? Que é efetivamente o que é que está, o que é que, por base, por trás deste código, o que é que fez que efetivamente ele fosse feito assim e não de outra forma, para que o resultado que nós queremos seja aquele. E por isso é que isto parece simples, mas torna efetivamente muito complicado, porque nós não só temos que perceber todo o mecanismo, mas também a forma como ele foi construído, para que depois pensemos se aquela solução é adaptável a mim e ao meu negócio ou não. E depois aquela questão que também se coloca hoje dos digital twins, não é? Que é, se eu vou querer efetivamente ter uma ferramenta que me possa mimetizar em algumas competências, o que é que eu posso delegar? E o que é que eu efetivamente posso equacionar ser possível de utilizar ao nível de uma ferramenta de inteligência artificial? Será que é tudo? Não, não faz sentido. Mas então o que é? E de que forma, não é? Então, lá está. O segredo vai ser esse, fazer perguntas. E fazer perguntas que realmente nos tragam mais informação e ponto de vista diferente. E que não seja naquela lógica, fazer a pergunta, ok, tinha um problema e agora tenho uma solução. Não, nós passamos a ter dilemas, nós precisamos passar a ter um conjunto de situações que podem ter múltiplas respostas e múltiplos cenários, e nós temos de colocar em cada um deles para de alguma forma perceber, ok, se acontecer isto, a probabilidade será aquela, se acontecer aquilo, vai ser outra. Ou seja, para podermos efetivamente encontrar aqui quase alguma clareza nesta complexidade e conseguirmos navegar nesta ambiguidade, mas com base em quê? Mais uma vez, em visões, mais uma vez em objetos, mais uma vez em tendências que nos permitam, de alguma forma, prever aquilo que são os cenários que podem acontecer. Sim, vamos por diferentes caminhos e chegamos ao mesmo destino. Mas a resposta está muito, muito em torno disso, é verdade. Eu estava a pensar na questão da delegação.
ok, eu tenho que pensar que tarefas vou delegar na inteligência artificial, mas eu depois tenho que supervisioná-la. Mas eu tenho que supervisionar tudo, não é? Eu tenho que supervisionar como é que ela foi alimentada, eu tenho que supervisionar que modelos é que ela utiliza, eu tenho que perceber como é que ela chegou àquela resposta. E já sei que muita gente está a ouvir e vai dizer, mas a nós não conseguimos perceber como é que ela chegou àquela resposta. Mas é importante perceber que ela é alimentada por dados que fomos nós que produzimos. Nós Exatamente. recebemos essas bases de dados. Ela está a dar-nos uma tendência daquilo que nós somos enquanto comunidade, porque nós estamos a falar de modelos que no final do dia são probabilísticos. Dão-nos probabilidades, dizem-nos com alguma probabilidade para onde é que devemos ir. Mas de facto, depois é necessário ver, atender a essas probabilidades e ao contexto específico onde nós estamos, não é? É, Sim, sim. é E quase. fazer essa coisa de dizer, ou seja, conseguir tentar perceber padrões, recorrências, de que forma é que sempre que aquilo é construído, o resultado é feito com base na mesma assunção ou não, e isso obriga-nos efetivamente a ter aqui um trabalho muito grande, que é, como estavas a dizer, não só para nós, para supervisionar. Eu costumo dizer que enquanto líder, e isso pode parecer, mas ok, vai ser o que achar, que eu para dar o exemplo, ou para liderar, tenho que dar o exemplo, tenho que saber o que é estar no papel para poder de alguma forma, e que é uma coisa, se eu vou supervisionar alguém ou alguma ferramenta, eu tenho que saber efetivamente como é que ela funciona. Eu acho que isto vai obrigar, efetivamente, que nós temos necessariamente que acompanhar as mudanças e perceber efetivamente a que é que as ferramentas servem. E vai nos obrigar aqui àquilo que o Toffler diz, que é a nossa capacidade de aprender, reaprender, voltar a aprender, ou seja, não acharmos ou não nos defendermos de alguma forma, no sentido de dizermos que eu já tenho muita experiência, já sei sobre tudo, e sempre esta perspectiva de sermos curiosos e observadores e identificar efetivamente onde é que está o padrão, onde é que está a mudança, de que forma é que nós podemos contribuir para ela, garantir efetivamente que ela é equitativa, que ela é justa, porque também vamos ser claros, as ferramentas, mais uma vez, não são acessíveis a toda a gente. Nós hoje estamos a falar, nós já passamos pela era do telefone, da eletricidade, do telefone, da internet, hoje estamos na lógica da inteligência artificial, mas a acessibilidade ainda não é para todos e, efetivamente, o custo que estas ferramentas também têm, por muito reduzido que seja, também não é para toda a gente. E por isso também acho que temos de ter consciência que vamos, eventualmente, alguns de nós estarem em estágios diferentes dessa mesma evolução, porque a acessibilidade não é transversal. E por isso, se a acessibilidade não é transversal, se nós defendemos o valor da equidade e se nós defendemos o acesso a todos, temos que também tornar isto depois inteligível para toda a gente, que é aquilo que estás a fazer. Que é, de alguma forma, para aqueles que eventualmente podem não ter tido o privilégio de já trabalhar com um ChatGPT 4 ou um DALL-E ou qualquer outra ferramenta de inteligência artificial, perceber que elas já existem, não é? Que hoje é possível eu, com duas ou três palavras, dizer assim, ok, dá-me um exemplo de uma psicóloga do futuro, e ele desenha ali uma psicóloga do futuro, não é? Mas depois aquilo pode não ir de encontro àquilo que eu imaginei como sendo uma psicóloga do futuro, não é? E de que forma é que aquilo pode contribuir efetivamente para eu construir um novo significado. Mais uma vez, que não é acessível neste momento a toda a gente. Agora, só para comentar uma coisa que disseste, a verdade é que já há pessoas que têm ouvido os episódios e já me têm dito que eu não sabia que isto servia para. Já têm ouvido isso e começaram a utilizar e que até ouvem aqui alguns conselhos para depois saberem adaptar melhor ao próprio negócio, ao seu dia a dia. Uhum. Relativamente ao resto que dizias, concordo totalmente. E eu diria que até se sente aqui um risco de extremismo, não é? De começarmos a dividir a sociedade em dois opostos. Aquelas pessoas que vão estar preocupadas em entender, em fazer este exercício que estamos aqui a fazer, no fundo. É porque eu faço Sim, este sim, sim. eu convido pessoas, no fundo, para fazerem este exercício comigo e tenho aprendido bastante e o feedback que tenho recebido do outro lado é que também, porque acaba por ser aqui um exercício, conjunto de raciocínio. Vamos ter as pessoas que vão procurar entender o que é inteligência artificial, como é que ela é construída, que dados utiliza, e outras pessoas que vão aceitar as respostas dela, simplesmente. E isto pode criar aqui uma grande tensão, e agora puxava aqui pelo teu lado da psicologia, uma grande tensão na própria formação das novas gerações. Sim, eu acho que competências como a criatividade, como efetivamente a imaginação, como
a questão da ética, dos valores humanos vão estar mais ainda à prova, porque efetivamente, por um lado, vão-nos permitir realmente pensar de forma diferente e pensar de uma forma multidimensional, mas por outro lado, lembrar-nos que efetivamente tem que ser sistemas que sejam justos e que sejam éticos e que efetivamente coloquem aqui, que acrescentem e que não venham efetivamente destruir a realidade ou a prática profissional, não é? E por isso isto vai, no meu entender, nas novas gerações, colocar efetivamente aqui a necessidade de praticarmos desde cedo e desde pequeninos essa literacia, num primeiro momento digital, depois eventualmente até financeira e eventualmente em futuros, não é? Ou seja, quase como aqui um gradativo de complexidade, porque sem elas, e por isso não vão conseguir acompanhar as mudanças de uma forma estruturada e de uma forma que pode ser mais crítica, não é? Vão torná-los provavelmente, não é? É uma lógica do YouTube, não é? Quando surgiu o YouTube, mas agora não preciso ir para a escola porque o YouTube tem resposta a todas as minhas questões, não é? Obviamente que há de ter resposta a muitas e há de ser uma ferramenta importante. Não pode ser a única. Mais uma vez, se nós não tivermos uma perspectiva multidimensional e se acharmos que só uma das ferramentas é que vai servir para tudo, vai nos tornar então efetivamente mais enviesados. Não é um livro na escola, nem é só o vídeo que eu ouvi, não é no YouTube ou eventualmente a opinião de alguém do podcast que eu ouvi que me vai permitir perceber a realidade, mas é o quanto eu leio, quanto eu experiencio, quando eu troco opiniões com outras pessoas. Por isso é que a componente humana, no meu entender, vai estar aqui ainda mais em voga, porque nós vamos precisar de ter momentos como este, que por um lado nós pensarmos as duas individualmente sobre isto e como é que impacta cada um dos nossos dias, depois partilhar isto com os outros no sentido de aumentarmos esta nossa diversidade e nossa lente, porque vamos escolhendo a opinião dos outros, deixamos de ter apenas uma opinião e passamos a colher um bocadinho de todos os outros. E depois é nessa diversidade e nessa co-construção que eu acho que cada vez mais também vai surgir aqui o conceito de comunidade. Vamos deixar de pensar só de uma forma individual, mas vamos pensar de uma forma co-construída, em que todos dão o seu input, todos dão a sua opinião e depois formamos aqui não é, como se costuma dizer na psicologia, o todo, que é melhor que a soma das partes, ou seja, torna-se mais diverso, torna-se mais plural, permite trazer perspectivas de diferentes profissionais, diferentes experiências de vida, diferentes gerações, diferentes etnias, diferentes, não é? Tudo que seja diferente, porque é essa diversidade que vai permitir efetivamente construir um conhecimento mais, na minha opinião, mais justo e também melhor. Como dizia no outro dia uma pessoa com quem eu também estava a conversar sobre essas questões, nós não podemos olhar para a inteligência artificial como o oráculo. Que agora Nem bola de cristal. eu chego lá, faço-lhe várias perguntas e vou saber tudo. Nem posso estar, nem pode a inteligência artificial ser como é hoje em dia o telemóvel, não é? Que nos fecha muito sobre nós próprios. Cada um está na sua casa, olhar. Aliás, nem precisa estar em casa. Às vezes estão todos a jantar e cada um olha para o seu telemóvel fechado, não é? Ou então ver a inteligência artificial como um grande distrator de massas, não é? Agora somos todos entretidos a ver como é que isto funciona, mas não estamos todos bem. E ao mesmo tempo nós estamos muito preocupados com o modo de funcionamento e a criticá-la, não é? É mesmo isso. Desculpa interromper, tu estavas a falar, eu estava-me a lembrar, por exemplo, de uma ferramenta que é o Réplica, que é efetivamente uma ferramenta que quase que permite termos aqui um amigo para conversar e vai-nos fazendo um conjunto de perguntas e um conjunto de questões. E eu na qualidade de psicóloga, a páginas tantas, lembrei-me que havia ali alguns pressupostos, como a lógica do reforço, né, que nós vamos recebendo mensagens, conseguiste, ai que ótimo, ainda bem, fantástico. Nós às vezes passamos a vida toda sem receber elogios. E ali num curto espaço de tempo recebemos o maior número de elogios e o maior número de lógicas e esquecemos que o que está por trás é a lógica da lei do reforço, não é? Eu quanto mais reforço, mais tu vais efetivamente modificar o teu comportamento, vais achar piada. E após bastantes, eu estava a testar a ferramenta e quando dei por mim para ver quanto tempo é que estava a brincar naquilo, já estavam mais de 40 minutos e eu pensei assim, bom, o risco de dependência disto é brutal, não é? O risco de efetivamente nós acharmos que estamos, porque estamos a fazer perguntas que fazem sentido, na lógica, ou seja, até perguntas pertinentes e que nós teríamos com o nosso amigo, não é?
mas estamos a falar para uma máquina, não é? E depois eu ouvia comentários de género, mas eu tenho saudades da minha réplica, tenho saudades. E aqui, isto é avassalador, que é, efetivamente, nós depois entrarmos quase que num mundo de realidade virtual única, não é? Em que não nos damos necessariamente a conhecer ao outro, mas estamos a dar-nos a conhecer a uma máquina, sem consciência absoluta que é uma máquina e que está a servir a um propósito, que é alguém fazer um jogo que permita que eu esteja entretida e permita que efetivamente eu sinta que estou a falar com um humano quando não estou, não é? E realmente isso depois aqui traz um conjunto de riscos maiores. Por um lado, esta questão do isolamento, muitas vezes, que hoje já se faz sentido, que o Covid fez sentido, não é? Em que nós, efetivamente, como tivemos que estar cada um na sua bolha, naturalmente nos isolamos e não nos podemos esquecer que somos um ser social. Associado ao isolamento vai vir a depressão, vai vir aqui todo um conjunto de outras patologias e por isso é importante lembrarmos que nós, para sermos felizes, precisamos de interagir com outras pessoas. Precisamos de ir almoçar com os amigos, precisamos de nos divertir, precisamos de ir ao cinema, precisamos de ter atividades que efetivamente impliquem o contacto com outra pessoa e com um humano, porque senão, se nos esquecermos disso e se privilegiarmos todo um conjunto de atividades individuais, que eu vejo os filmes que quero, porque hoje nós temos streaming e posso escolher aquilo que é o meu gosto, é a minha lógica, mas depois não partilho com ninguém, a não ser que convide alguém para viver o filme, estou a vê-lo sozinho, e por isso estou-me a isolar, e assim sucessivamente, não é? Utilizo a ferramenta réplica porque não tenho com quem conversar, os meus amigos não estão disponíveis, eu vou para lá, não é? Conversar com a ferramenta e passado 45 minutos o tempo foi-se, não é? E tudo o resto, toda uma vida, não é? Social deixa de acontecer porque eu privilegiei aquela ferramenta em detrimento das outras, mesmo em relação aos jogos virtuais e tudo o que seja efetivamente ferramentas que vão potenciar um comportamento aditivo e vão potenciar esta necessidade de reforço quando depois nós nos esquecemos num contexto individual de elogiar os nossos amigos, não nos esquecemos nas empresas que o feedback tem que ser um elogio à frente de toda a gente e uma crítica em espaço seguro e uma crítica que seja construtiva. E parece que esquece menos estas questões, mas estas questões é que nos mantêm humanos. E por isso, se nos esquecermos disto, vamos esquecer da nossa verdadeira essência, daquilo que nos faz diferente de todos os outros. Sabes o que é que me impressiona no que estás a dizer? É que o feedback e os elogios é algo que simples, muito importante, que nós podemos fazer no nosso dia a dia para com as pessoas com as quais convivemos, mas nós chegamos a um ponto em que tem que ser a máquina a fazê-lo. E sentimos-nos tão bem com isso que até ficamos viciados numa máquina que está a fazê-lo, que alguém criou para fazer isso, quando nós podíamos simplesmente fazê-lo. Sim. Eu costumo dizer, tudo aquilo, mais uma vez voltamos à lógica da preguiça. nós conversávamos, não é? Aqui fora desta lógica, que o comportamento humano, não é? Normalmente é norteado por duas ou três questões, não é? Que é a procura de prazer, o evitar a dor e a poupança de energia, não é? Quando estas condições estão satisfeitas, não é? Tudo que nos leva a esta poupança de energia, nós vamos achar que está tudo certo, não é? Mas depois, mais uma vez, para ficarmos efetivamente bem, vamos perceber que aquilo nos... Quer dizer, quando vamos programar, sabemos quais são os fatores críticos, não é? E sabemos que o reforço, não é? Tem que estar presente, senão o jogo não vai ter o resultado que nós pretendíamos. Só que às vezes, na vida real e no jogo real, esquecemos e porque é efetivamente desta mesma importância, não só de colocarmos em prática a nossa inteligência emocional e dizermos o que sentimos e elogiarmos o outro, como treinarmos esta mesma competência. Sim, a inteligência artificial aqui tem que ser uma oportunidade para crescermos enquanto ser humano, não é? E enquanto comunidade. Porque, e usando aqui a literacia de futuros, de uma forma se calhar abusiva, o futuro não será muito risonho. Se nós cedermos a. É que. O que eu quero dizer com isto é que há um receio tão grande que a máquina domine o homem, não é? Que vá destruir isto tudo. E acho que não se percebe o essencial, que essa decisão está na nossa mão. E a decisão não é propriamente vamos agora proibir o uso da inteligência artificial, vamos deixar de usar tudo isto, vamos deixar de produzir. Não vale a pena, não, isso não vai acontecer. Sim, é inevitável. Não temos é que definir regras, não é? Aquilo que se chama os boundaries, os limites para a sua atuação e para a sua contextualização. Estavas a falar, estava-me a lembrar, já existe aqui um estudo feito
para uma grande empresa internacional que equaciona 3 futuros para 2050. Na realidade, 2 são pessimistas e 1 são otimistas, mas aquilo que eu independentemente da minha perspectiva poder ser mais ou menos positiva, eu acho que aquilo que tu disseste é fundamental. Nós temos que ser agentes de mudança na nossa própria mudança e na nossa própria construção de futuros. Sabendo que não pode existir um, existiram vários, quase como na lógica da nossa carreira. Nós provavelmente licenciamos numa área e fomos trabalhar noutra, passados uns anos mudamos e vamos fazer outra coisa qualquer. Faz parte deste mundo imprevisível, nós estamos sempre a adaptar. E por isso adotar uma perspectiva, mais uma vez, que seja linear e que não tenha em conta todos estes fatores, efetivamente é uma perspectiva que nos vai condenar aqui um fracasso, uma desatualização e eu diria mesmo uma frustração. Por isso, se nós queremos efetivamente um futuro risonho ou queremos futuros risonhos, temos que pensar o que é que podemos fazer todos os dias para construir esses mesmos futuros. Quer seja o pensar sobre eles, que é o que nós estamos a fazer aqui hoje, quer seja desenvolver ferramentas de uma forma ativa em que nos envolvemos no processo de conceptualização e design dessas mesmas ferramentas, quer depois, inclusive, na lógica de estudar o impacto que essas ferramentas podem ter ou não no nosso comportamento, no nosso desempenho e no desempenho das organizações. Mais uma vez, pondo sempre em causa as questões e fazendo perguntas e nunca assumindo que, por um lado, é panaceia para todas as questões e é solução para tudo, não é? E, por outro lado, que nós não temos um papel ativo, que somos apenas, ok, as belezas estão a acontecer, mas pronto, eu deixo-me estar aqui no meu papel mais passivo, não é? Aí sim, se eu adotar um papel passivo, vou concordar contigo, que inevitavelmente a obsolescência está à vista, não é? Agora, se eu perceber que isto é quase que nós estarmos a surfar uma onda, não é? Estamos na crista do ano, estamos a surfar, temos 2 hipóteses, ou continuamos a surfar a onda, não é? Ou não surfamos e caímos, não é? E por isso, quando caímos, se for uma onda de 5 metros, a probabilidade do impacto da onda em nós é capaz de ser brutal, não é? Pronto. E por isso acho que é um bocadinho que esta lógica, nós já sabemos que vai haver profissões que se vão alterar, vão surgir novas, há outras que vão modificar. Acho que não há problema nenhum nisso. O problema é nós não acompanharmos essas mudanças e não nos atualizarmos neste processo e acharmos que, ok, isto é só nos Estados Unidos que acontece, em Portugal não vai acontecer tão cedo, mas depois há eventos que mostram exatamente o contrário, não é? E que, independentemente de ser apenas nos Estados Unidos, que já existe uma empresa chamada Neuralink, que fez o primeiro implante também nos humanos, provavelmente em Portugal vai demorar mais um bocadinho, mas aquilo já é indício, não é? Aquilo provavelmente já é um padrão de uma evolução que vai acontecer. Por isso, Já é o caminho de futuro. negarmos, não é? Negarmos esse futuro, negarmos, por exemplo, a existência de uns novos óculos da Apple de realidade virtual e daquilo que vai impactar, ou dos óculos do Meta, acho que é, não é? Contra factos, como eu costumo dizer, não há argumentos, contra objetos já criados, não é? Que cumprem determinadas necessidades, aquilo vai efetivamente espelhar um conjunto de tendências e evoluções, mais uma vez, tecnológicas, na área da ciência e na área dos negócios. Por isso, acho que são inevitáveis. Agora, só para terminar, temos que encontrar também o sentido de comunidade, de novo, porque há já vários autores que falam de novos conceitos, como cognição distribuída, em vez de falarmos da cognição individual, da moralidade distribuída. Na área do direito já se fala de uma responsabilidade distribuída, responsabilidade no sentido do coletivo. Porque estes instrumentos estão cá e apesar de não poderem tomar as decisões sozinhos, não o devem fazer. Nós devemos sempre supervisionar. Eles estão a colaborar connosco. Um processo de tomada de decisão hoje em dia é muito mais complexo, porque tem vários atores, humanos e artificiais. Sem dúvida. Devemos sempre estar no controle do início ao fim, mas a verdade é que nós temos neste processo vários momentos em que há um instrumento complexo que está a intervir e que nós ainda vamos ter que olhar para ele criticamente e tudo mais, mas que este instrumento resulta de muitos dados que foram produzidos por muitas pessoas. Nós estamos a olhar criticamente para uma tendência que é nossa e isto é muito engraçado. Acho que cria aqui uma nova ideia. A inteligência artificial acho que também vai obrigar-nos a olhar para esta questão da comunidade de uma forma diferente. Eu espero que sim, eu espero que esteja efetivamente certo nesse sentido.
concordo plenamente contigo, que é o efeito da comunidade, traz aqui uma diversidade e uma pluralidade que são fundamentais para esta lógica da inclusão que nós falávamos, de ser equitativo, de ser efetivamente para todos, porque só também pensando de uma forma coletiva é que nós chegamos mais longe, não é? Aquele ditado português, ou ditado que dizia, não é? Se eu for sozinha vou mais rápido, mas somos juntos, vamos mais longe. Sim. E eu acho que é mesmo, acho que é mesmo isso, que é, eu ganho sempre que tu tens uma perspectiva diferente da minha, sempre que trazes um fator diferente daquilo que eu experienciei, sempre que há uma partilha e há sempre uma co-construção. E essa co-construção é fundamental, é quase como uma lógica que normalmente se ouve dizer do mapa não é território, não é? E que, ou seja, ele não é a minha representação cognitiva que pode circunscrever a realidade, não é? E mesmo temos os dois o mesmo mapa, não chegamos ao Porto de Lisboa pelo mesmo caminho, aqui é um bocadinho a mesma lógica, que é, se durante o processo também este for um processo co-partilhado, não é? Também a evolução pode ser ainda mais, podemos ir todos mais longe, porque já percebemos efetivamente aqui os desafios e as oportunidades que são colocadas, já percebemos também, por um lado, aqui e pensar sempre nesta lógica, não é preto e branco, mas nem bidirecional, mas que há sempre efetivamente coisas boas e coisas menos boas, e vermos isto de uma forma holística, de uma forma que o sistema, não é? Como é que ele impacta não só o sistema individual, mas como o sistema coletivo. E como é que o sistema coletivo ganha, efetivamente, com esta pluralidade e com esta experiência compartilhada. Exatamente. Temos que começar a ter uma visão multidimensional. Temos que começar a Sem ser dúvida. o nosso mundo e ir ao encontro dos outros mundos todos. Sem dúvida. Marta, muito obrigada, foi extraordinariamente interessante. Eu ganhei muito com esta conversa, acho que quem ouviu também vai ganhar, quem vai ouvir, aliás, vai ganhar muito certamente. E veremos como é que isto vai evoluir, não é? Qual será o nosso futuro no final do dia. Esperemos que seja transformador para todos, não é? Individualmente e coletivamente. Eu diria que sim, Obrigada. uma de outra, que é para lá que se caminha. Eu sou uma otimista. Sem dúvida, sem dúvida. Obrigada. Welcome to our show, where we gather round. Yeah, come on, let's go. We demystify AI through conversations so real.